Qual a melhor ideologia política? Na prática, quais os países que mais cresceram, os capitalistas ou os socialistas? É exatamente isso que vamos ver hoje. Este vídeo vai estar dividido em 4 partes. Na primeira, vamos perceber o que é o PIB, que vai ser o indicador que mais vamos utilizar hoje. Na segunda parte, vamos comparar o PIB e o IDH de países capitalistas e socialistas. E claro, é onde vão começar as polémicas. Depois vamos falar um bocado de história e comparar a Alemanha ocidental e oriental. Isto porque, para quem não sabe, antes da queda do Muro de Berlim, a Alemanha estava dividida. Tínhamos uma parte socialista, controlada pela União Soviética, e uma parte capitalista. Por último, vamos falar sobre a Estónia, um país que faz fronteira com a Rússia e no passado já esteve integrado na União Soviética. Vamos ver como era a Estónia antes da União, durante a mesma e, claro, como ficou depois da sua independência. Agora, muito importante, só para esclarecer as coisas antes de começarmos. Não vou defender nenhum dos lados, sou imparcial. Apenas vou apresentar factos. Por isso, se és algum tipo de fanático que não está disposto a ouvir a verdade, aconselho-te seriamente a sair do vídeo. Tenho também, é claro, de referir que não sou nenhum tipo de mega especialista em política, por isso vou abordar as coisas de uma forma mais superficial. Obviamente não vou estar a ir ao detalhe do detalhe. A minha intenção é trazer informação correta, mas de forma simples para que todos possam entender. Antes de começar, é claro, tenho de te pedir para deixares o teu like e subscreveres o canal. É a melhor forma de apoiares o meu conteúdo sem nenhum tipo de custo monetário e, claro, mostras-me a mim se estás ou não a gostar dos vídeos. Acho que a melhor maneira de começarmos é com este gráfico. Nele vemos a população que vivia em extrema pobreza e a sua evolução nos últimos 200 anos. Dele também conseguimos extrair que desde a chegada do modelo capitalista houve uma diminuição acentuada nos casos de pobreza extrema. E ao mesmo tempo vemos um aumento da desigualdade. Claro que a desigualdade também é um ponto forte a ter em conta, mas sem dúvida o mais importante é reduzir a pobreza. Estou certo ou não? Em 1990 tínhamos aproximadamente 1,9 bilhões de pessoas a viver em extrema pobreza. Já em 2015 temos 735 milhões nesta triste situação. Muito menos gente, não é verdade? Fazendo as contas, vemos que quase 128 mil pessoas saíram da extrema pobreza por dia. Vamos agora para o tema PIB. Para quem não sabe, PIB significa Produto Interno Bruto. Este representa a soma de todos os bens finais produzidos em uma determinada região em um determinado período de tempo, que geralmente é um ano. O PIB é muito importante porque indica a criação de riqueza. Quanto maior for a riqueza, maior vai ser a produção do país em questão. Agora atenção, não necessariamente um país que aumenta o seu PIB deixa todos os seus habitantes com mais dinheiro, mas claro que vai existir uma correlação. Geralmente, onde existe mais PIB, também vão existir outros excelentes indicadores. Todos sabemos que o PIB não é o indicador mais perfeito do mundo para ser olhado de forma isolada, mas sem dúvida é um dos mais importantes neste tipo de análise. Vamos olhar agora para este gráfico. Nele vemos a correlação do PIB per capita com o consumo per capita. Vemos que quanto mais PIB tivermos, mais consumo vamos ter. Quanto mais PIB per capita, mais expectativa de vida, mais PIB, consequentemente, mais saneamento básico, melhor PIB per capita, menos subnutrição. Acho que agora deu para perceberem bem a correlação boa que existe entre o PIB e outros bons indicadores. Ai tal, mas Afonso, no indicador Y ou X isso não acontece. Está bem, toma lá um balão para ti. Claro que vão existir exceções, mas aqui estamos a falar de uma forma geral, da regra, não da exceção. Agora vamos ver. Países com forte influência do socialismo no passado e hoje em dia. China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte e Alemanha Oriental. Esta, claro, já sabem, antes da queda do muro. Agora os países capitalistas. Austrália, Estados Unidos, Canadá, Singapura, Reino Unido, Coreia do Sul e, claro, Alemanha Ocidental. Em todos eles, capitalistas e socialistas, vamos ver o que aconteceu com o PIB de 2001 até 2021. Posteriormente, vamos dar atenção a indicadores mais antigos. Países socialistas barra comunistas. China cresceu 425%, PIB de 17,7 trilhões, PIB per capita de 11.188 dólares, IDH 0,76, Rússia cresceu 81%, Cuba cresceu 74%, Venezuela caiu 65%, Vietnã cresceu 241%, Coreia do Norte não sabemos, acho que não preciso explicar o porquê. Agora o lado capitalista. Na Austrália crescimento de 70%, Estados Unidos 46%, Canadá 58%, Singapura 159%, Reino Unido 32%, Coreia do Sul 101%. Agora, o que é que podemos interpretar destes dados? Conseguimos ver que o Vietnã e a China tiveram um crescimento ridículo, mas geralmente do lado capitalista observamos um crescimento mais linear, algo mais consistente. Todos cresceram bem. Do outro lado vemos mais altos e baixos. Uns ficaram no negativo, como é o caso da Venezuela, e outros tiveram um crescimento extremo, como é o caso da China. Agora olha para estes números. Qual é a tua opinião? Quem é que teve um melhor desempenho? Países socialistas ou capitalistas? Agora vamos para dados mais antigos. Alemanha Ocidental de um lado e Oriental do outro. Lembrando que a Alemanha Ocidental é a Alemanha capitalista e a Oriental socialista. O Muro de Berlim foi construído em 1961 e caiu em 1989. Neste período, ambos os lados viveram
viviam um clima de tensão. E claro, muitos dados e indicadores foram alterados para de certa forma provarem ao outro lado que eram melhores que eles ou vice-versa. Vemos isto no livro Planning Ahead and Falling Behind. Neste temos a seguinte informação. Em 1950 temos uma base de 100 pontos para vários países e regiões. Alemanha Ocidental, Oriental, União Soviética, Estados Unidos e Europa. Agora as coisas ficam muito interessantes. Estados Unidos começou como todos em 1950 com a base de 100 pontos. Agora em 1989 tem 392. Já a União Soviética da base 100 passou para 1107 pontos. A Alemanha Socialista passou de 100 para 902. Agora a capitalista apenas de 100 para 516. Destes dados, obviamente, tiramos que a Alemanha Socialista cresceu mais que a Alemanha Capitalista e que a União Soviética cresceu mais que os Estados Unidos. Mas como referi anteriormente, até que ponto é que isto é verdade? Porque se formos utilizar os dados que temos disponíveis hoje em dia, as coisas não são bem assim. Para tirar as minhas dúvidas, fui à procura de mais um estudo, do World Economy. Na página 178 do volume 1 encontramos os seguintes dados. A Alemanha Capitalista cresceu de 213 mil para 1.218.000. Já a Socialista foi de 51 para 85 mil, ou seja, um crescimento bem mais pequeno. Vamos ver a população. Na Alemanha Socialista fomos de 18 para 15 mil, já na Capitalista fomos de 49 para 63. Lembrando, claro, que estes são números que estão na base milhão. Isto significa que os milhares são milhões e os milhões bilhões, entendido? Pegando agora no caso da União Soviética e da Alemanha Oriental. Será mesmo que o crescimento que vimos nos primeiros dados está correto? Ou foi uma forma da URSS fazer parecer que estava a crescer mais que os Estados Unidos? Dá que pensar, não dá? Os números são reais ou manipulados? Diz-me a tua opinião nos comentários. Pegando agora no caso da Estónia, um país que passou por vários períodos de maior e menor liberdade económica devido, claro, à União Soviética. PIB per capita da Estónia antes da União Soviética cresceu aproximadamente 3% ao ano, de 1922 a 1938. Agora, durante a União Soviética, infelizmente não temos dados apenas da Estónia. Por isso o nosso guia vão ser os dados de toda a URSS. Esta teve um crescimento médio de 2,47% ao ano, de 1940 a 1996. Por fim, depois da União Soviética, entre 1997 e 2021, a média de crescimento da Estónia foi de 7,18% ao ano. Já se formos ver o PIB per capita da própria Rússia nesse período, subiu uma média de 6,40. Concluindo, em 2021, o PIB per capita da Estónia consegue ser 3,46 vezes maior que o da Rússia. Realmente impressionante, não é verdade? Depois de tantos dados e comparações, qual é o lado certo? Qual é o melhor sistema? Não sou eu que vou responder a isso, és tu. E claro, não deve ser só o crescimento económico que vai afetar a tua resposta. A política e a economia são mundos muito mais complexos do que o que parecem. Vamos pegar no caso da China, por exemplo. Teoricamente é comunista, mas se formos a ver, não há nenhum país mais capitalista que a China. E praticam um capitalismo completamente selvagem. O Partido Comunista, que teoricamente defende os trabalhadores e é contra as elites, deixa que grandes multinacionais paguem um salário miserável aos seus trabalhadores. E quer que isso aconteça. Outro exemplo é a Coreia do Norte. Podiam ser o país mais rico do mundo, que não são. Mas mesmo que fossem, não iam deixar de ser um país terrível. Uma ditadura. Mas claro, isto são só mais alguns de muitos pontos a ter em conta. Neste vídeo apenas falámos de crescimento económico e de coisas associadas. Como é lógico, não é difícil perceber que em países liberais e capitalistas as pessoas vão ter melhores condições de vida, melhores salários, mas isso já são outros 500 que dão tema para um futuro vídeo que já está em produção. Na minha opinião, é importante expor este tipo de coisas para trazer informação verdadeira e de forma imparcial às pessoas. Por isso, espero mesmo que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas ficado com alguma dúvida, diz-me em baixo nos comentários. Se ainda não deixaste o like e subscreveste o canal, aproveita para o fazer. Convido também a passares pelas minhas outras redes sociais e pela minha comunidade pública no Discord. Tenho a certeza absoluta que não te vais arrepender. O meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.